Quero agradecer muito a Helena, agradecer a Paula Sauer, o pessoal da ESPM, a Ione, que está aqui, né? Gosto muito da Ione, sempre procuro a Ione para fazer as minhas matérias. Eu queria dar uma introduçãozinha rápida de como é que a gente está vendo isso no impacto na vida das pessoas, economicamente. Podemos, Paula, rapidinho? É isso, podemos. Então tá bom, Cristina Paula. É assim, a gente tem feito algumas matérias, tentando trazer um pouquinho, óbvio, a gente se preocupa com as questões macro, né? O Estadão ele tem essa tradição de sempre ter uma forte cobertura de assuntos macros, mas sobretudo nos domingos, que a gente tem as matérias especiais, ainda tem isso, né? A gente sempre tenta humanizar um pouquinho os nossos relatos, né? E aí nisso a gente impacta diretamente encontra diretamente como é que isso está impactando a vida das pessoas, né? Algumas matérias eu acabei escrevendo sobre isso, né? Uma que gerou bastante impacto é que hoje a expectativa é que 91 milhões de brasileiros, que é o equivalente a 58% da população adulta no país, vai deixar de pagar, deixou de pagar neste mês, que passou agora, maio, abril, né? Abril, pelo menos uma das suas contas referentes ao consumo do mês anterior, né? Como comparação, no mês anterior, que é antes dos impactos da quarentena, eram 37% da população, 59 milhões. Então, você teve um aumento de 59 milhões para 91 milhões de brasileiros, né? Com contas atrasadas. Então, é um salto aí em número percentual de 54%, né? Nesse período. Com menos de 60 dias de quarentena, a quarentena lá de 16 de março, né, assim, pelo menos em São Paulo, e foi daí para os outros lugares, aqui é um dos pontos principais que começou esse movimento de quarentena. Então, com menos de 60 dias, com menos de 2 meses, uma pesquisa inédita que foi feita pela Locomotiva, o Instituto Locomotiva, que eu estou dando em primeira mão aqui para vocês, então, diz que 64% dos brasileiros já sente no bolso os efeitos da pandemia, ou seja, perderam renda, né? Então, esse é o quadro. Você tem 64% da população perdendo renda e 58% deixando de pagar alguma conta, né? 90% dos brasileiros dizem que tem medo de não conseguir pagar as contas até o fim desse momento que a gente está vivendo aqui, né? Por que isso acontece? Basicamente porque o brasileiro não tem poupança, né? A gente sempre fala disso, né? Os dados da Ambima, que é a Associação das Empresas de Mercado Financeiro, só 10% dos brasileiros conseguiram guardar algum dinheiro no ano passado, ao longo de todo o ano passado, que foi um ano, obviamente não foi um ano bom, né? Mas um ano já com uma melhoria no radar da economia. A gente estava num outro momento, né? Obviamente do que a gente está hoje aqui. E quanto menor a renda, maior é o endividamento relacionado às contas, voltando à história dos 91%, dos 91 milhões. Então, assim, as populações classe C, D e E, elas devem contas básicas, água, luz, aluguel, carnê, né? E as de maior poder aquisitivo A e B, elas estão devendo contas mais caras, com cartão de crédito, contas, cheque especial, coisas que realmente são caras. Cada brasileiro, o que é que eles estão devendo? Cada brasileiro ele deve, em média, 4 contas, sendo que as consideradas não essenciais estão entre as mais frequentes, né, que eu estou falando agora. Carnê, crediário de lojas, né, que foi deixada de lado por 46% dos brasileiros. Empréstimos com instituições financeiras, que foi aí descartado por 36% das pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, porque as instituições brasileiras, os bancos, eles abriram a possibilidade de postergar o pagamento de suas contas, né? Então, muitas dessas pessoas já estão dentro desse novo modelo. Agora, acontece o seguinte, quando eu fui falar com as pessoas, eu vou buscar as pessoas para conversar e entender, eles não procuraram os bancos
para fazer para fazer para dar essa pedalada, jogar isso um pouco para frente. Simplesmente eles deixaram de pagar por falta de informação, conhecimento, tem receio até de chegar no gerente de banco, dá para a gente explorar também, se vocês quiserem, isso um pouquinho mais para frente. Né? Mas a liderança de dívidas que a gente vai gerando ao longo desse momento aí, tem contas, como eu falei, caríssimas, como cartão de crédito, que tem os juros de fevereiro, eu não estou com os números de março aqui, de 322,6% ao ano. E o cheque especial, que caiu bastante, né, com as mudanças do BC, enfim, que foi para 130% ao ano, no mesmo período, né, até fevereiro aqui. Isso aí é postegado por 37% dos brasileiros. Né? O que é que os bancos eles estão fazendo? A percepção é uma boa pergunta. Porque a nossa percepção é que existe um movimento, mas esse movimento não tem impactado efetivamente na vida das pessoas. Assim como também não impacta na vida dos empresários, pequenos e médios empresários. Já vista que, apesar da MP, a medida provisória que criou a possibilidade de redução de salários, redução de jornada, você tem muita demissão, sobretudo nas atividades da indústria de transformação. Você teve foi passado um facão ali para quem trabalha com couro, sapatos. Isso aí foi terrível, né? Enfim, até mesmo na área bancária você teve algumas demissões mais embaixo, ali nos novos bancos, nas fintechs, enfim. Isso também é um ponto para a gente falar, né? Mas o que acontece é o seguinte, os bancos eles têm dinheiro, né? Vale lembrar que houve a liberação dos depósitos compulsórios por parte do Banco Central. Foi uma das medidas que logo foram tomadas, né? O compulsório, para quem está acompanhando, a gente temos algumas pessoas talvez eles não estão habituados com isso. O compulsório é formado por uma parte do dinheiro depositado nos bancos pelos correntistas, né? Então esses recursos são mantidos pelo BC e os bancos não podem utilizá-lo para fazer empréstimos, por exemplo. Então o BC liberou esse compulsório, que deu ali uma injeção de liquidez de 1,1 trilhão no sistema financeiro. 124 bilhões em compulsórios. Parte desses recursos ainda tem ali uma questão de regulamentação, enfim, mas enfim, já está. Esse dinheiro chegou nas instituições financeiras e o BC tem afirmado reiteradamente que o mercado ele está líquido. Né? No entanto, como em 2008, quando o Brasil enfrentava uma crise, a crise do subprime, e houve ali uma intervenção forte dos governos, né? E aqui também não foi diferente, e uma das medidas que foi tomada é justamente a liberação do compulsório. Você olhando para o retrovisor, você vê isso acontecer em outras ocasiões. Né? Em 2008 aconteceu isso, os recursos eles foram liberados, e naquela época, muita gente falou que esses recursos estavam presos no banco, não chegavam em quem precisava do dinheiro, né? As pessoas físicas, pessoas jurídicas, sobretudo as pequenas empresas, enfim. Os bancos diziam que estavam liberando, mas aí tinha a questão do risco de crédito, né? Que é assim, você vai emprestar dinheiro para alguém que você tem ali uma previsibilidade de pagamento mínima, tal, né? Então tem os critérios e eles diziam que isso era uma questão importante, tal, e isso volta a acontecer agora. O próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele admitiu, ele utilizou justamente essa palavra, que os recursos liberados estão empossados no sistema financeiro, né? Ou seja, mesmo com as medidas para estímulo de crédito, esse dinheiro não está chegando a quem busca. Eu tenho alguns dados, por exemplo, você falando de pessoas físicas, né? Pessoas físicas têm reclamado muito para a gente sobre a dificuldade de, inclusive, conseguir postergar o pagamento de contas, de financiamentos. Então, os mais fáceis, que quase não tem reclamação, é com relação a crédito imobiliário, por exemplo. O crédito imobiliário ele crédito com garantia, enfim,
não tem tantas reclamações. Mas outras modalidades de financiamento tomadas por pessoas físicas, elas têm enfrentado muita dificuldade, enfrentaram dificuldades no início e continuam enfrentando agora. Os bancos dizem que tem problemas de sistema, que é muita gente procurando ao mesmo tempo e que por isso precisa equacionar isso daí, né? Isso já há um mês vem acontecendo isso daí, que é muito parecido com a questão do lado depois a gente pode até falar sobre isso, não sei se é o ponto, que é a questão do auxílio do governo de R$ 600 para as pessoas que têm ali, perderam renda e tem uma limitação de renda dentro da sua casa, né? Assim, basicamente a gente está falando de uma parte pequena da classe C, classe D e E, né? Essa população tem acesso a esse programa de R$ 600, mas está com muita dificuldade de encontrar, de conseguir obter esse recurso, porque, enfim, os canais que foram utilizados pelo governo são começar o aplicativo. Você está falando de população de classe D e E, você encontra gente que não tem smartphone. Você encontra a gente tem celular antigo, né? Então não consegue baixar ali, fazer. E aí eles abriram as agências da Caixa Econômica Federal, inclusive de sábado, para conseguir resolver esse problema. E a gente tem visto essa população que o governo e também nós da imprensa temos chamados de invisíveis, né? Mas são bastante visíveis. A gente vê essas pessoas todos os dias. Então, é isso. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, de pequenas empresas, qual foi o impacto do que o governo fez, do que a liberação desse compulsório na vida das pequenas e médias empresas? Bom, eles dizem que não conseguem obter esse dinheiro. Eles falam que, de fato, o crédito está muito mais caro. Eles jogaram lá para cima o crédito, os bancos, as taxas, mesmo com redução após redução de taxa Selic, que hoje está no seu piso histórico, né? E muito provavelmente amanhã deve ser rebaixada novamente, né? Mas o crédito está mais caro hoje, se for tomado por uma pequena e média empresa, do que se fosse antes da crise, mesmo com tudo isso. E o impacto disso é que o empresário com crédito caro, ele não toma o empréstimo, ele não pega o empréstimo, né? Então, se você for ver os dados do Banco Central aqui bem recentes agora, de final de abril, eles mostram que enquanto o saldo de crédito subiu 9% nas operações com companhias de maior porte, as empresas de grande porte, houve uma alta de apenas 2% no caso das menores. Os dados, eles levam em consideração, esses dados que eu estou falando, todo o saldo de operações de crédito realizado com as empresas, com recursos livres ou direcionados, dinheiro da poupança e do BNDES, né? O BC ele classifica como micro, pequena e média empresa, PMS, aquelas com receita bruta anual de até 300 milhões, ou ativo total de 240 milhões. Acima desses valores, as companhias elas são consideradas grandes, né? Em valores nominais, o saldo de crédito para a PME subiu 11,4 bilhões em março para 552,5 bilhões. Né? Então, o aumento ele foi bem inferior aos 81 bilhões entre as empresas maiores, que atingiram saldo de quase 1 trilhão, 983 bilhões, né? Que é o maior valor da história, um valor muito grande. Né? E por que eu estou chamando a atenção sobre esses números? Porque as grandes empresas, elas são justamente aquelas com maior possibilidade de acessar financiamento por outros meios, né? Como a emissão de títulos para o mercado externo. Né? Então, eu acho que esse é um quadro... aqui deu uma mexida aqui no meu negócio, aqui eu não estou vendo quase mais nada aqui, mas enfim, eu acho que essa é um panorama do que está acontecendo, de como é que isso está impactando em empresas, entre consumidores, né? E do desafio que o mercado financeiro tem para resolver. Com um detalhe, se você me permite, eu já estou falando muito, mas eu vou acabar logo. Os bancos,
A gente tem uma concentração, né, bancária forte no Brasil. Você está falando de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, né, que são os bancos públicos, e Itaú, Bradesco e Santander, né, que são os bancos privados. E havia no passado, antes da crise, uma expectativa muito grande com relação aos bancos menores, os bancos pequenos, bancos médios, e, sobretudo, as fintechs, né, que neste momento estão desassistidas, assim, no sentido de as fintechs, por exemplo, estão enfrentando um desafio muito grande com relação à liquidez. Existem conversas, negociações de que o BNDES poderia garantir ou sustentar um pouco mais a liquidez dessas empresas que vão se tornando players ou poderiam se tornar players importantes para fazer o dinheiro chegar às pessoas nesse momento. Mas o funding, né, essas empresas, essas fintechs, elas eram muito dependentes de dinheiro de fundos, enfim, investidores gigantescos pelo mundo. E o que esses caras fizeram? Com um risco gigantesco de default, de não pagamento, de crédito, enfim, eles fecharam a torneirinha e começaram a comprar títulos de dívida soberana de países para conseguir, de países AAA, né, ou Estados Unidos, que eu acho que os Estados Unidos não é AAA, né, mas para conseguir para ter o dinheiro salvo nesse momento, enquanto esse momento não passa, né? E o que acontece é que eles não têm acesso a esse funding atualmente e não tem nenhuma ação efetiva de certa forma assim robusta do governo, do Banco Central, enfim, para conseguir obter esse dinheiro e tocar o negócio e colocar mais liquidez na praça. Eu acho que por hora eu deixo as pessoas falarem, né? Eu encerro aqui. Muito bom, Chaquitas, obrigada. Eu acho que a segunda pessoa agora a falar, se não me engano, era a Ione, eu não lembro mais a sequência. E eu vou colocar um link aqui do lado no chat, vocês podem usar os chats para fazer perguntas, vocês podem usar o chat também para se apresentar, para a gente saber quem está aqui conosco essa noite, que seria interessante conhecer. E esse link que eu vou colocar para os alunos que quiserem as horas complementares, é só colocar, preencher no link os dados que a gente depois vai fazer o envio, tá bom? Vale para as duas escolas, para nós, o SPM, e para o Paulo Cadete também, tá bom, Paulo? Também. Então, é só botar o nome da escola no lugar, e aí nome, RA e o curso do aluno. Ione, tá com você, querida. Obrigada, Paula. Obrigada, professora Cristina, Renato Jaquitas e todos os presentes. Meu nome é Ione Amorim, eu sou economista do IDEC. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É uma organização da sociedade civil. Eu vou até pedir licença para vocês para fazer uma apresentaçãozinha rápida para levar a gente mais rapidamente ao tema. Pode ser? Pode. Posso compartilhar aqui? Então, tá bom. Só um minuto. Já está ativo para você o ícone para compartilhar, não tá? Tá, já tô... Já está entrando aí. Tá. Foi? Foi. Você pode ampliar a tela, que está aparecendo o contorno do PowerPoint. Isso. Então, perfeito. o IDEC é uma organização da sociedade civil, foi fundada em 1987, com um grupo de juristas, no momento já que a gente passava, logo depois de um plano econômico, um momento de reforma do país, e desde então o IDEC tem uma atuação muito presente nos temas mais sensíveis que impactam a vida dos consumidores, né? É uma atividade mantida por associados. O IDEC não tem vínculo com empresas, partidos políticos, nem governo. Isso acaba dando ao IDEC um poder de fala para questionar os problemas de impacto à sociedade, né? Muita gente confunde, mas o IDEC ele é um PROCON, é uma entidade pública, e a gente sempre precisa reforçar, não, o IDEC não é uma entidade pública, como eu disse, é uma ONG, e é um parceiro muito próximo de todos os PROCONs e todos os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
né? Então, o nosso trabalho ele está focado em orientar, educar o consumidor, conscientizar sobre os seus direitos e fazer a representação dos consumidores junto às agências reguladoras, ao Parlamento, ao Congresso, ao Senado, às empresas, enfim, fazer ser a voz do consumidor em todas essas esferas. Nós temos atualmente 6 programas temáticos, né? O Programa de Alimentação Saudável e Sustentável, que trabalha muito na questão da rotulagem de alimentos, no tema de transgênicos, então a alimentação, questão da alimentação infantil, obesidade, enfim, um tratamento bem amplo e uma atuação bastante representativa para enfrentamento das empresas, lobby das empresas, na definição de normas e junto ao Senado e Congresso, se torna uma medida muito urgente. Na área de telecomunicações e direitos digitais, nós também temos uma representação e uma atuação bastante expressiva, sobretudo agora que a gente tem aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O IDEC fez muitas contribuições ao longo da sua história e tem hoje um trabalho forte de fazer o monitoramento. A gente teve aí a medida, a lei que estava prevista para entrar em vigor agora no segundo semestre, foi adiada para 2021. Isso, de fato, contribui, porque o momento não é o mais adequado para a gente ter essa implementação, sobretudo agora, impactados por essa questão da pandemia. O Programa de Mobilidade Urbana e Consumo Sustentável é um dos programas mais recentes do IDEC e ele também está em alinhamento com o que a própria sociedade vem demandando. Nos últimos anos, a questão de mobilidade urbana se tornou um tema muito central, todas as cidades, municípios e estados vêm discutindo esse tema, da qualidade do transporte público, dos meios alternativos de acesso à movimentação da população pelas cidades. Então, esse programa ganhou uma relevância muito grande e o IDEC tem tido uma atuação bastante representativa também nesse setor. Na assistência à saúde, esse talvez seja um dos temas mais caros, mais representativos para o IDEC, a questão dos problemas que consumidores enfrentam com planos de saúde e a dificuldade de acesso à saúde pública através do SUS e dos outros segmentos, também é uma pauta bastante representativa, uma parcela muito significativa dos consumidores, dos associados do IDEC tem um vínculo justamente por conta dessa pauta, da dificuldade que é fazer a manutenção de um plano de saúde, do pagamento, do acesso aos serviços, de todas as regras que são revistas continuamente, sempre tirando direitos do consumidor no acesso aos serviços médicos. O tema de energia e sustentabilidade também é outro tema recente, mas também que vem ganhando relevância, sobretudo pela questão do impacto do custo da energia em todo o país e também das pautas de sustentabilidade e como as empresas têm feito a sua contribuição na questão de preservação de imagem baseada no greenwashing, a publicidade sustentada em políticas socioambientais sustentáveis. Então, esse é um programa novo, mas está bastante alinhado também com essa nova realidade. E, por fim, o programa de serviços financeiros, que é onde eu atuo, que eu penso que, juntamente com o serviço de saúde, também é um dos mais antigos e que tem ali, desde o início da atuação do IDEC, uma relevância muito grande. A gente começou com a questão dos planos econômicos, foi quando uma ação foi ingressada na Justiça para rever as perdas que consumidores tiveram com a poupança durante a implementação de planos econômicos no passado. Esse processo se arrasta já há quase 30 anos na Justiça. A gente tem hoje uma decisão que está sendo cumprida com bastante dificuldade e lentidão, mas finalmente muitos consumidores já até morreram, nem conseguiram ver o desfecho desse cenário. Mas é uma pauta bastante cara para o IDEC. Além dessa questão, nós fazemos todo o trabalho de monitoramento do relacionamento dos consumidores com o sistema bancário, desde a movimentação de serviços básicos do cotidiano, como abertura de contas, acesso a serviços, contratação de produtos financeiros,
e também, mais especificamente, a questão do superendividamento, que desde que eu entrei no IDEC, eu já estou lá há 12 anos, e o primeiro estudo que eu fiz quando eu cheguei no IDEC foi sobre superendividamento. Então, é uma pauta que sempre foi preocupação do IDEC e que nos últimos anos ela se tornou assim a nossa bandeira maior, dada a própria situação que o país atravessa e com o nível de endividamento que a população alcançou. Nós também temos uma pauta também muito voltada para a educação financeira, que a gente visita entidades, escolas, espaços públicos que nos convidam para levar essa fala, levar esse conhecimento sobre os cuidados, tanto para tomar crédito, como abrir conta, como lidar com dinheiro, como organizar a vida financeiramente. Então, isso aqui já está um pouco resumido dentro do que eu falei, e além desse trabalho, a gente tem hoje, faz parte de uma coalizão internacional que trata da responsabilidade socioambiental dos bancos, o Guia dos Bancos Responsáveis. É uma aliança formada por 11 países, e o Brasil já está nesse projeto desde 2012, é o segundo país, depois da Holanda, a ingressar nessa iniciativa. É uma forma de questionar o sistema bancário sobre a sua responsabilidade ao conceder financiamento para setores e empresas sem exigir contrapartida de responsabilidade socioambiental. Então, esses trabalhos estão sendo todos feitos, esse estudo de política de responsabilidade é feito a cada 2 anos. Este ano nós teremos essa avaliação, ela vai ser concluída no mês de novembro, e já estamos discutindo com os bancos a elaboração desse estudo. Bom, e vamos direto agora ao caso. Eu até agradeço muito aí a fala do Renato. Eu até destaquei aqui para chegar nessa questão de como o consumidor está impactado, a questão dos direitos e deveres do consumidor. Eu penso que hoje a gente poderia falar até mais dos direitos, porque os deveres, quando o consumidor ele toma o crédito numa instituição financeira, aquele contrato ali, ele já traz as condições que ele está, de alguma maneira, comprometido a cumprir. Então, o dever dele é cumprir o que está previsto naquele contrato, né? E para a gente chegar nessa condição de como é que a gente vai lidar com essa realidade, eu trouxe aqui um parâmetro de comparação entre as medidas que foram anunciadas desde o início dessa pandemia pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central, voltada para o sistema financeiro, e depois eu vou apresentar o que foi apresentado, algumas das medidas, né, para o sistema financeiro e também para as famílias e empresas. Então, aqui a gente teve uma das medidas, que os novos depósitos com garantias especiais. São títulos emitidos, alguns aqui parecem os nomes meio difíceis, mas eu vou simplificar e ser bem breve para a gente não perder o foco. Esses são a possibilidade que instituições financeiras podem emitir títulos e aumentar a sua capacidade de captação, ou seja, ela vai proteger o fundo garantidor de crédito, vai dar garantia para ela fazer mais captação. Então, está trazendo o que a gente viu desde o primeiro momento, preservar a liquidez do sistema financeiro. A liberação do depósito compulsório, como o Jaquita já colocou, o governo, o Banco Central reduziu de 25% para 17%. Então, quer dizer, aquela parcela do recurso que os bancos têm que recolher diariamente ao Banco Central, que era em torno de 25%, reduziu para 17%. Então, essa margem, ela fica como um recurso adicional ao banco, é liquidez para o banco colocar ao mercado, emprestar para famílias, para empresas. A flexibilização das regras de LCA, são as letras de crédito agrícola, ela também teve essa característica de flexibilização para permitir que outros bancos menores e até cooperativas emitam títulos. Então, quando a gente está fazendo investimento, tem lá a LCA, a LCI, que é a letra de crédito agrícola e imobiliário, são elas que fazem a captação do recurso que vai ser emprestado para agricultores, para estimular o agronegócio. Então,
Essas medidas também foram adotadas e com mais emissão vai trazer mais liquidez aí, porque vai captar mais recurso no mercado e vai ter mais agente disponibilizando isso para os agricultores. O empréstimo com lastro em debêntures, é um nome estranho para alguns, é a questão da utilização, ou seja, os bancos poderão utilizar aquela margem do compulsório para comprar títulos privados e aumentar o mercado secundário, ou seja, o banco grande que deixou de recolher 25, passou a recolher 17, ele vai poder pegar essa diferença e ir lá comprar títulos de outros bancos menores, aumentando a liquidez dentro do próprio sistema. A questão da ampliação do limite de recompra de letras financeiras de emissão própria, quer dizer, os bancos eles poderiam comprar os títulos que ele emite para empresas e para pessoas físicas no mercado, eles tinham ali uma reserva de 5%. Agora, eles podem recomprar até 20% desses títulos. Então, isso também faz com que mais liquidez esteja disponível no mercado. E aí, a não dedução do capital de efeitos tributários, isso quer dizer, o banco que tem um investimento lá fora, ele tem ali o overhead, uma trava, uma proteção. Então, quando há uma variação cambial brusca, ela pode ser favorável ou desfavorável. Nesse caso, quando ela é favorável aos bancos, o que está sendo concedido é uma isenção do imposto de renda, porque isso não é considerado um ganho financeiro. Então, o Banco Central está deixando de exigir do banco a cobrança do imposto sobre esse tipo de rendimento. Depois, o Banco Central, como doador de recursos, via operações compromissadas com lastro em títulos públicos, é um mecanismo que as instituições financeiras de menor porte vão ter acesso aos recursos através desses títulos de recompra e vão colocar mais liquidez no mercado. E, por fim, a redução do spread de nivelamento de liquidez em 10 pontos, ou seja, atualmente 65 BPs, que é pontos base, né, para definição desse spread bancário. Ele foi reduzido em 10 pontos BPs. Então, isso faz com que diminua a exigência que o Banco Central faz para emprestar mais dinheiro para os bancos. Então, o que nós observamos no conjunto dessas normas é que houve sim uma flexibilização de uma série de medidas, aumentando a capacidade de liquidez, tanto dos grandes bancos como dos pequenos também, né? Então, isso, olhando pelo lado das empresas. Aí, olhando pelo lado das famílias, o que foi anunciado pelo governo? Liberação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Liberação do Fundo de Garantia dos Trabalhadores em regime de CLT. Redução da taxa de juros do crédito consignado, de 2,08 para 1,8. Esse consignado, ele é só dos beneficiários do INSS. E também do cartão de crédito consignado, de 3 para 2,7. Estudo do aumento da margem de consignação, que ainda não está definido, porque essa medida ela depende de um projeto de lei, porque todas as regras que regem o crédito consignado, elas são, sobretudo dos beneficiários do INSS, é estabelecida pela Lei 10.820. Então, para fazer alteração a uma lei, você precisa de um projeto de lei que faça essa mudança. Também foi proposto o aumento da ampliação do prazo de pagamento, então de 72 para 84 meses. Linhas de crédito para pequenas e médias empresas, desde que elas não promovessem demissões nos 60 dias. A garantia do pagamento da renda básica, que é o atual R$ 600, que está sendo pago aí por uma parcela da população que perdeu renda, ou R$ 1.200 para mulheres que comprovem ser o arrimo de família. E, por fim, a complementação da renda pelo governo, no caso dos trabalhadores que sofrerão redução de jornada de trabalho. Tem aí uma escala de 25%, 50% e 75%, e haverá uma complementação feita pelo governo. Então, a minha reflexão, quando a gente está aqui dentro desse discurso, é observar o que foi concedido ao sistema financeiro,
e observando o que foi concedido para empresas e famílias nesse momento de crise, onde famílias perderam empregos, né, postos de trabalho, renda, né, sobretudo todos os profissionais que são autônomos, que de alguma maneira profissional liberal, enfim, que que trabalha na informalidade. O impacto da crise com o isolamento social foi imediato. Então, essas pessoas, no momento que a sociedade reduziu a atividade econômica, imediatamente esse público já foi impactado. Então, quando você fala de redução de renda, então a gente olha para cá, quando a gente vê a liberação do 13º e do Fundo de Garantia, já são recursos próprios que estão apenas sendo antecipados, eles não são recursos novos que estão entrando no mercado para socorrer esses consumidores. A redução da taxa de juros do consignado, ela é muito residual, porque o consignado, talvez alguns não conheçam a natureza dessa linha de crédito, ela tem o desconto em folha de pagamento, então ela tem um risco praticamente zero. Por quê? Porque esse aposentado, ele tem renda estável e vitalícia. Então, ele só vai, o risco do banco é se essa pessoa falecer, né? Por morte. Então, fora isso, não tem. Então, quando a gente olha para esse nível de risco e olha o tamanho da taxa de juros, eu acredito que ela ainda é bastante alta. Mas os bancos, atualmente, ainda trabalham ali dentro de uma competitividade e ela oscila em 1 ponto alguma coisa, 1,2, 1,5, enfim. O que a gente vai ter agora é que, no extremo, ela poderá ser praticada em 1,8, né? E o cartão de crédito consignado, que é um produto extremamente complexo, muitos consumidores nem ao menos sabem o que quer dizer isso, mas, de alguma forma, é impactado. Por quê? Porque os bancos oferecem esse produto, muitas vezes de forma descaracterizada. Então, o cartão de crédito consignado, ele é um cartão como um cartão de crédito normal. Você vai fazer o gasto, né, usando o cartão, só que ele garante 5% desse desconto para ser feito diretamente na folha de pagamento com essa taxa de juros. Então, tudo que for além disso vai para as condições que o mercado tem. Então, o que os bancos fazem? Eles fazem um saque, né? Pegam o limite que seria possível e concede esse empréstimo. Então, é uma situação muito complexa que muitos consumidores têm dificuldade de entender, mas ele contribui muito para o endividamento de aposentados e pensionistas. Então, é uma questão assim, será que essa seria, para quem já perdeu renda, muitas vezes esse aposentado, ele passa a ser o arrimo de família, né? Se todos os membros da família perderam a renda, ele passa a ser a única renda estável. Mais crédito seria a solução? Então, assim, o que a gente observou, acho que eu voltei, o que a gente observou dentro do que foi divulgado lá no dia 16 de março, né, eu trago aqui uma manchete, né, bancos anunciam que vão prorrogar dívidas de clientes por 60 dias. E aí, muito do que o Renato trouxe aqui já como dados foi o que a gente veio acompanhando. Eu cheguei a conversar algumas vezes com a Mauri sobre como é que vai ser essa relação, como que essas dívidas vão ser renegociadas, quais são os critérios, quem são os bancos autorizados a fazer isso. E, no primeiro momento, a medida foi anunciada como somente os 5 maiores bancos teriam acesso a essas condições, a conceder esse crédito. Só que, acompanhando o conjunto de medidas que foram editadas pelo Banco Central, e aí a gente identificou a flexibilização na composição da provisão para devedores duvidosos, que é o quê? Uma medida que toda vez que um banco faz um empréstimo, ele tem que fazer um provisionamento, é o risco, ele tem que fazer isso para proteger o sistema se essa pessoa não tiver condição de pagar, e se isso chegar nas escalas ali de inadimplência que estão estabelecidas pelo sistema, essa provisão ela vai ter que ser realizada. Então, o que o Banco Central fez? Ele flexibilizou essa possibilidade, então isso também aumentou a liquidez dos bancos, o que tornou possível essa suspensão.
Agora, essa medida sendo adotada pelo Banco Central, ela só é restrita aos 5 maiores bancos? Eu entendo que não, imagino que todo e qualquer banco poderia ter acesso a isso. Ione, oi? Nós estamos com um problema de horário. Se você puder caminhar para o encerramento da sua fala, depois a gente volta para as perguntas. Ah, perfeito. Então acho que a ideia de fazer esse questionamento é justamente para trazer essas perguntas, né? Quais são as dúvidas, as dívidas que podem ser renegociadas? Como o consumidor pode saber antecipadamente das condições de repactuação? Quem perdeu renda, como fica a situação? Porque como você vai repactuar alguma coisa que você não tem renda nenhuma para pagar? Né? Como fica a situação de quem não conseguiu falar com o banco, porque não teve, pela sobrecarga que o sistema acabou recebendo, por falta de regras, por falta de transparência nas regras de suspensão? E como os consumidores e empresas com dívidas já em atraso anteriormente vão ser assistidos durante esse período? Então, aqui é só um resumo. O IDEC mandou uma carta ao Ministério da Economia e ao Banco Central, pedindo que essas medidas fossem ampliadas para os outros bancos, que fossem definidas regras para a linha de crédito do cheque especial e cartão de crédito, que ficaram fora das medidas, e que também as regras do consignado fossem revistas, porque a gente já tem histórico de endividamento dos consumidores. E também enviamos uma carta para a FEBRABAN pedindo ampliação dos canais de acesso aos consumidores que vêm encontrando muita dificuldade para ter esse diálogo e conseguir, de fato, formar algum tipo de acordo com os bancos. Só para já encerrar, o IDEC trabalha muito na questão do tema do superendividamento. A gente fez um documentário em 2018 e, atualmente, a gente vem com esse documentário, se transformou numa bandeira para que a gente consiga a aprovação de uma lei, um projeto de lei que está tramitando atualmente na Câmara dos Deputados, que é o PL 3515, que é a primeira política que vem a disciplinar a questão da oferta de crédito, a publicidade, toda a parte de prevenir o endividamento pela educação financeira e tratar as pessoas com histórico de superendividamento. Então, o que a gente identifica quando o Jaquitas colocou 91 milhões de contas que não serão pagas, então a gente precisa ter uma lei aprovada que dê conta de acolher a demanda dessa população dentro de algum sistema. E o sistema financeiro tem que fazer parte desse movimento. Tá bom? Aqui só um pouquinho a página do IDEC, todas as nossas iniciativas sobre a questão de acompanhamento dos temas voltados para a Covid-19. A gente deixa aqui a indicação para que o consumidor possa buscar mais informação. E a pergunta que fica, né? Nós temos aí uma situação de direitos em construção, porque a gente trouxe aqui uma série de questões que estão sem respostas. Então, a crise na saúde e na economia, ela exige aí uma nova ordem econômica, e para onde a gente vai caminhar com isso, tá bom? Então, aqui um pouquinho só do finalizando do IDEC, é isso, e acabei. Desculpa aí pelo... Eu sempre falo Não, demais, imagina. Imagina, eu que tenho que pedir desculpas por encerrar uma exposição tão interessante. Você levantou pontos que são pontos que não estão sendo discutidos e que deveriam. Maravilhoso. Paula? A Rosana acabou de colocar aqui para a gente um link do IDEC, com o material do IDEC que a Ione acabou de falar. Eu coloquei de novo para os alunos aí, de novo, o Excel, mas eu acho que já a maioria deles já preencheu a lista de chamada. Ione sempre arrasa, ela traz todas as informações do planeta e, se pudesse, a gente ficava horas aqui conversando. Agora, a gente chama o Amaury, né? Então, a gente teve a fala do Jaquitas, o Jaquitas trouxe alguns dados, trouxe algumas impressões, né? Que, a partir do olhar da imprensa. A Ione aprofundou trazendo essas questões e como que a gente resolve, quais são as alternativas. E eu já tinha conversado com a Amaury antes e a gente já tinha exatamente pensado, né? Quais são essas ações, o que está acontecendo. Então, foi pensada até essa organização do grupo dessa forma, que era para o Jaquitas trazer um panorama, trazer um painel do que a gente está vivendo, né? Do que essas pequenas empresas, pessoa física,
estão sentindo nesse cenário de tanta incerteza, de tantas notícias contraditórias, de não saber como vai ser. Então, é tanto sentimento, tanta emoção, tanta confusão que a gente está vivendo, que precisava uma conversa dessa, né? Então, traz o panorama, traz a visão do consumidor, e agora o Amaury entra para trazer uma visão do banco. Então, não é o que a gente viu, não é fake news, não é da fofoca, não é da novela. A gente trouxe profissionais para trazer o que está acontecendo e trazer para a gente uma conversa limpa, sem muito ruído. Amaury, agradeço a sua participação. Está com você agora. Bom, muito boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Primeiro Sim. quero agradecer a Cristina Helena, né, e a Paula e a SPM pelo convite que nos foi feito. Também é um prazer reencontrar aqui a Ione, com quem eu trabalhei bastante tempo. E também o Renato. Eu não conheci o Renato pessoalmente, apenas da leitura do jornal, mas é um prazer conhecê-lo, né, ainda que no vídeo, né, Renato? Conheci a Ione há bastante tempo, porque eu fiquei 9 anos na Secretaria Nacional do Consumidor, né? Então eu venho da defesa do consumidor e agora eu sou diretor de autorregulação e relações com clientes da Febraban. Então quero agradecer esse espaço que nos foi aberto, de bate-papo, de diálogo, e é uma oportunidade aqui de comentar um pouco das ações que o setor tem feito para minimizar o impacto tanto social como econômico dessa crise, que é uma crise talvez uma das mais sérias que o Brasil tem passado. Então quero compartilhar aqui algumas medidas do setor e eu vou me aventurar em alguns dados econômicos, né? Eu não sou economista, nem como a Ione, nem um jornalista que cobre a economia, conhecido como Renato, mas eu vou me aventurar aqui, enfim, um advogado tentando falar de alguns números, tá? Mas acho que é importante para pontuar esse bate-papo de hoje. A gente tem feito uma atuação focada em 3 frentes de monitoramento e para enfrentamento da crise, né? Uma frente ela é voltada a operações e canais de atendimento. Tem sido feito um esforço muito grande para manter os serviços bancários de pé, né? Assim como toda empresa que tem funcionários de grupo de risco que foram para casa, funcionários trabalhando em home office, então tem sido feito um esforço grande setorial para manter todos esses serviços. Então vou detalhar um pouco o que tem sido feito para manter os canais digitais, né, as operações, as centrais de atendimento, de saque, as agências. A gente tem um desafio grande nas filas de banco, e também o atendimento a decretos, né? Tem mais de 400 decretos no Brasil, tanto municipais como estaduais, que regulam todos os serviços nesse momento de pandemia. Alguns são totalmente contraditórios, então tem sido feito um esforço para se alinhar a todas essas regulações. Tá? Tem um eixo importante de produtos, e aqui principalmente crédito, né? São condições financeiras para empresas e clientes que possam passar por esse momento difícil, criar alguns incentivos para a manutenção do emprego. Vou comentar um pouco de uma das iniciativas. E a outra também é viabilizar o pagamento dos benefícios sociais. Vocês têm acompanhado um auxílio emergencial operado pela Caixa, agora um pagamento, um benefício emergencial para redução de folhas de pagamento pelo Banco do Brasil e pela Caixa. Os bancos também estão ajudando a operacionalizar esses benefícios. E uma outra frente de apoio, doações, né? O setor também tem liderado aqui doações bastante importantes e emergenciais para frentes de saúde e equipamentos. Né? Então, vou comentar um pouquinho dessas iniciativas. Primeiro, em canais, foi feito um trabalho intenso para aumentar transações diárias, né? Abastecer canais de atendimento, os ATMs, para que possam ter recursos, para que o consumidor possa encontrar esses recursos nesses ATMs. Foi feito um trabalho grande de padronizar o horário de atendimento em agências, né, com as políticas de distanciamento social. Aqui há uma ação voltada para proteger tanto o cliente que vai à agência bancária, como também os funcionários que atendem esses clientes, então proteger a saúde tanto de consumidores como de bancários. Então foi feito um atendimento restrito, especialmente para questões transacionais nas agências. Por outro lado, houve o compromisso de abrir a agência uma hora mais cedo para atender o público que precisa de mais ajuda, em especial os grupos de risco, que são os
os idosos, né, aposentados, pensionistas. Então, as agências abriram uma hora mais cedo para atender esses consumidores. Também um exercício intenso para organizar as filas nos bancos. A orientação principal é não ir à agência, usar os canais digitais, mas para casos essenciais o consumidor acaba buscando a agência. Então, um trabalho intenso dos bancos para organizar essas filas, tanto internas nas agências, como no autoatendimento, e nas filas externas, marcando calçadas, coordenando e às vezes distribuindo senhas para esses consumidores. Um trabalho também de protocolos de higienização das agências, de caixas eletrônicos. A gente tem no Brasil mais de 20.500 agências, e numa média a gente mantém aqui de 50 a 60 agências que estão fechadas no dia, né? É um volume muito pequeno se for comparado com o volume total de agências. Um trabalho intenso de diálogo permanente, tanto com o Banco Central, com o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, Poder Executivo, como mencionei, para lidar com esses mais de 400 decretos locais. Foram feitas algumas campanhas também de comunicação e orientação aos clientes nas mídias sociais, imprensa, para incentivar o consumidor a buscar os canais digitais, né? Ele não precisa ir à agência para realizar uma série de operações bancárias. Também uma orientação mais focada nesse momento de auxílio, e também algumas orientações ao consumidor para, nesse momento, evitar golpes e fraudes bancárias, né? Acreditem, né? Esse momento que todo mundo passa a usar mais os canais digitais, algumas pessoas têm aproveitado de consumidores para aplicar golpes. Então, aqui uma orientação aos consumidores também. Em relação aos produtos, a Ione mencionou a repactuação de créditos, né, e dívidas. Essa foi uma medida que os bancos se comprometeram logo no início da pandemia, né? Isso não foi uma obrigação do Banco Central, do regulador, foi um compromisso voluntário das 5 maiores instituições. Elas se comprometeram a discutir com os consumidores, repactuar dívidas e contratos, tanto com consumidores como pequenas e microempresas. Começou com os 5 bancos, depois se estendeu para outras instituições. Claro que cada instituição tem sua política de crédito, escolheu quais produtos e quais linhas entram nessa renegociação, mas foi um compromisso intenso aqui, tem evoluído ao longo desse mês, e alguns bancos já expandiram esse prazo de carência de inicialmente 60 dias para 90 dias, como foi o caso da Caixa. O Itaú já anunciou uma expansão para 180 dias, então tem ido além desse compromisso de 60 dias. Paralelo a isso, bancos e os birôs de crédito também estenderam o processo de negativação de 10 para 45 dias, dando um prazo adicional para tanto para credores, consumidores e empresas negociarem esses créditos. Então, essa iniciativa desses 60 dias, eu tenho alguns dados aqui que eu acho importante compartilhar. Desde do início dessa medida, que foi em 16 de março, então a gente fechou aqui em 17 de março, essa informação dos 5 maiores bancos foram renegociados até, né, nesse período de um mês, mais de 3,8 milhões de contratos. Então é um volume muito grande, em valores totais desses contratos, 230 bilhões de reais. E o valor das parcelas, né, desse fôlego, tanto para consumidores como para pequenas e microempresas, na ordem de 22 bilhões de reais. Né? Isso apenas essa iniciativa. Outra iniciativa, os bancos, juntamente com o governo, estão viabilizando uma linha emergencial para financiamento de folhas de pagamento, né? Vocês devem ter visto nos jornais, para empresas que o faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais, que há um financiamento tanto de recursos do Tesouro como recursos privados dos bancos para essas folhas de pagamento. E o setor também tem viabilizado o pagamento do auxílio emergencial, que são as 3 cotas de 600 a 1.200 reais, e mais recentemente o benefício emergencial, que são para aqueles funcionários que tenham seus contratos de trabalho reduzidos pelas empresas ou suspensos, né? Esse auxílio emergencial, uma estimativa que são 55 milhões de beneficiários que vão receber esse auxílio, somado aqui ao benefício emergencial de 24 milhões, que é uma estimativa, a gente tem um número muito grande
de beneficiários que têm acessado a rede bancária justamente para receber esse benefício. Tem aqui um trabalho intenso dos outros bancos, auxiliando tanto a Caixa como o Banco do Brasil a receber esses valores. Houve um compromisso de criar contas poupança ou contas vinculadas para que o momento que esse benefício chegue para o beneficiário, ele não tenha descontado o valor de tarifas, débitos pré-existentes, então esse valor fica blindado, né? É um valor importante para a própria subsistência desses beneficiários, então tem sido feito um trabalho bastante intenso, inclusive de criação de contas, é uma logística muito grande por trás dessas operações. Na linha de doações, né, essa outra frente, tem sido feito um trabalho importante de doações, né, são doações tanto para frentes de saúde, para administradas por conselhos de profissionais, há doações para máscaras, para infraestrutura hospitalar, respiradores. Há um problema grande no Brasil, porque os respiradores não estão conseguindo chegar aqui né, da China, a cada momento em que partem cargas, dependendo do lugar que esses navios atracam, essas cargas são confiscadas. Então, foi feito um trabalho intenso aqui para financiar duas empresas pequenas, para que elas possam produzir mais de 10 mil respiradores, isso com linhas de crédito dos bancos. De uma forma geral, são doações que representam já mais de 1,7 bilhão de reais para essas frentes de saúde. Situações bastante interessantes, né? Bancos concorrentes como Itaú, Bradesco, Santander se juntando em uma série de iniciativas. Há linhas aqui também de 5 bilhões para financiar santas casas e hospitais, né? Isso aqui é a frente de doação. Eu acho que é uma crise, Jaquitas comentou um pouco da crise, uma crise bastante nova, né? Ela é um pouco inusitada e vai trazer um impacto muito grande, não só no mundo, como no Brasil, né? A gente tem alguns dados aqui, que o FMI já projeta uma retração de 3% da economia global nesse ano. Alguns dados, tanto do mercado americano, né, são mais de 26 milhões de americanos já procuraram seguro-desemprego, né? Esse número, né, em apenas 5 semanas, esse número representa mais de 50% de tudo que foi solicitado na crise de 2008 e 2009. Né? Então, um impacto muito grande no mercado americano. A China tem aqui um recuo do PIB de 6,8%, né, uma primeira vez que é um recuo desde 1992, então vai ser um impacto externo grande, e também no Brasil não vai ser diferente, aqui estimativas de que a gente tem a queda no PIB entre 4% e 5% esse ano, né? Então é algo mundial e também impactos no Brasil, também tem impactos sensíveis no preço dos ativos nossos, vocês devem acompanhar, né, o índice Bovespa, né, com quedas bastante significativas, o câmbio também, um dólar alcançando mais de 5,50, né, são valores, isso tudo tem depreciado o preço dos ativos brasileiros, e como o próprio Jaquitas mencionou, com um grande impacto já na renda, né, a inadimplência vai ser maior. Eu não conheço aqui a metodologia do Instituto Locomotiva, mas né, eu vi publicado, inclusive, na economia do Estadão, de 91 milhões de consumidores que já deixaram de pagar alguma conta em abril. Então, a gente tem aqui um grande desafio pela frente, né? De toda forma, é sempre importante destacar que os bancos no Brasil, né, estão bastante sólidos, seguros, né, há uma liquidez importante, estamos no momento preparados para que o sistema financeiro seja aqui um caminho importante para que o brasileiro possa superar esse momento de dificuldade. O setor bancário internacional também tem sofrido bastante, né? O risco externo aumentou bastante, isso vai impactar seguramente todas as linhas de crédito no mundo, né? Os fundings no exterior, aí tem um impacto direto no funding dos bancos, quando eles captam recursos fora do país, aumentou o risco, aumenta custos.
Mas o setor bancário brasileiro, como eu disse, está sólido, está robusto, ele se recuperou de uma forma muito forte da crise e recessão que tivemos nos últimos anos. E agora resta esse desafio para nós de como endereçar os efeitos dessa crise, que vão ser bastante severos no país, no Brasil. Tem aqui alguns dados que eu trouxe. Entrando um pouco num tema que tanto a Ione como o Renato trouxeram, de medidas de liquidez. De fato, o Banco Central tem regulado bastante, né? Soltou uma série de medidas que têm impactos importantes na liquidez. Agora, é importante destacar que essas medidas, elas têm algumas têm impacto no curto prazo, outras em médio e longo prazo, né? E algumas dependem ainda de regulações. De toda forma, há aqui um incentivo, né? São medidas que têm impacto importante na liquidez. Agora, é importante mencionar que, por exemplo, como a Ione destacou, um caso de compulsórios, por exemplo, né? É um recurso que o banco deixa de emprestar. Então, existia aqui um limite de 25, que foi baixado para 17, por exemplo, e agora ele tem essa margem para empréstimo. Agora, isso não significa que o banco vai emprestar esses recursos também, né? Aqui há uma distinção, e tem outras medidas que têm facilidades em relação a empréstimos do próprio Banco Central. Agora, os bancos precisam tomar esses empréstimos, precisam deixar suas garantias, há riscos, né? E é importante distinguir aqui liquidez do apetite de risco também em relação a essas linhas, porque os bancos também têm recursos dos seus depositantes, né? E tem aqui a responsabilidade de devolvê-los também. Então, é feito também uma avaliação cautelosa de risco de momento. Mas isso não tem, no nosso levantamento não tem impactado para pessoas físicas, para consumidores, para pequenas e médias empresas. O crédito tem chegado na ponta. Tem aqui dados do Banco Central, que empréstimos, por exemplo, para empresas aumentaram no período de março 58,4% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Para pessoas físicas, 14,7%. Então, são recursos que estão disponíveis tanto aos consumidores, pequenas e médias empresas. Teve aqui um levantamento que eu mencionei de volumes de prorrogações, né, de contratos que eu mencionei, foram 3,8 milhões de contratos renegociados, então que eram dívidas já existentes, mas em renovações, por exemplo, incluindo aqui pessoas físicas, pequenas empresas, médio porte, grandes empresas, já um volume de 16 de março a 17 de abril, apenas dos 5 maiores bancos, de 66 bilhões de reais que foram renovados, novas contratações de 176 bilhões de reais, então recursos que estão chegando na ponta, recursos importantes que estão chegando na ponta. Em relação a taxas de juros, a gente observa que, de uma forma geral, as taxas de juros estão mantidas nos mesmos níveis, principalmente para pessoas físicas, para pequenas e médias empresas, né? Aqui teve uma cheque especial, por exemplo, o próprio Banco Central divulgou há alguns dias as notas de crédito, então a gente tem aqui de 130,6% ao ano, agora nesse mês 130%, imobiliário, crédito não consignado, crédito consignado, enfim, de uma forma geral, essas taxas de juros estão mantidas. Para pequenas empresas e microporte, um levantamento nosso mostra que houve uma variação de 0,02% em alguns casos, 0,08%, para pequeno porte até um decréscimo de taxas de juros de menos 0,52%. Então tem tido aqui, em alguns casos, até uma diminuição de taxas de juros. O que é importante destacar é que o setor entende que é uma fase bastante sensível da economia,
mas os bancos, como mencionei, desde o início da crise, já se comprometeram com consumidores, pequenas e médias empresas, a discutir, prorrogar vencimentos, né? Isso tem sido feito em valores bastante significativos, estão à disposição dos seus clientes para renegociar essas dívidas, né? Há uma sensibilidade para isso. E aqui sem prejuízo de outras ações que sejam necessárias para que possamos passar essa travessia, né? Que vai ser uma travessia difícil, agora com toda cautela também, para que não se transforme uma crise de saúde e uma crise econômica também numa crise bancária, né? Então essa responsabilidade de se manter o setor sólido, seguro, líquido e também auxiliar os consumidores, pequenas empresas a passar por esse momento difícil e daqui a pouco retornar à situação de normalidade. Bom, é uma rápida overview que eu queria comentar, né, tanto das ações como desses dados que a gente trouxe, sem prejuízo de a gente abrir agora um bate-papo e também a responder as perguntas dos nossos participantes. Perfeito, obrigada. Tem um monte de pergunta. Paula, você pode nos ajudar a organizar? Você está muda. A gente teve tanta fala interessante, tantas perguntas interessantes aqui, e ao longo também da apresentação de vocês, algumas coisas até já foram respondidas, né? Então, uma das questões era em relação ao consignado, então já foi falado sobre o consignado. Era uma questão, acho que tinha aqui da Elisa, já foi respondida, dos bancos os bancos não estão sendo generosos porque dobram os juros, e a gente já ouviu aí, já esclareceu o que está acontecendo, já entendeu um pouco do que está acontecendo. Vamos ver quem mais que tem de pergunta aqui. O Carlos Eduardo fez uma pergunta. Com o cenário mundial de recessão, isso aí, acho que essa pergunta, acho que ela vale... Não sei se ver quem fica mais à vontade para responder, tá bom? Com o cenário mundial de recessão, estaria por vir um movimento de valorização dos mercados nacionais e uma possível desaceleração do mercado internacional? Qual a sua visão, Jaquitas e a Mauri, em relação a isso? Como vocês enxergam isso para um cenário de recessão? Oi. Estão me escutando? Estão, né? Sim. Tá bom. Desde antes da crise, a gente já... Não sei se é exatamente isso que ele está perguntando, mas vamos lá. Desde antes da crise, eu já percebia nos empresários brasileiros, os grandes executivos de grandes empresas, uma tendência a investimento em mercado nacional para depois da crise. Por exemplo, eu conversei com o presidente da América do Sul, do Cone Sul, da GM, o Zarlenda, e ele mesmo disse que, enfim, o índice de internacionalização das peças no mercado automobilístico tinha crescido muito nos últimos anos, com um foco muito em China. Então, peças inclusive, e aí já é o que eu penso, peças inclusive como pneus, coisas do tipo, são produzidas na China e importadas para montagem aqui no Brasil. Então, já existe por parte da indústria automobilística, que é uma indústria paradigmática aqui no Brasil, né, essa tendência de reduzir para os próximos anos essa internacionalização, a investir mais na indústria de autopeças aqui e, com isso, há um movimento de valorização do mercado local. Essa é uma questão que está posta e está sendo muito discutida no ambiente de negócios, não só essa indústria automobilística, mas de uma forma geral. E, sobretudo, agora, né, quando se vê que é uma
questão pontual, mas um dólar, como bem dito, a 5,50, enfim, isso dificulta muito os mercados, a internacionalização dos mercados, a globalização, né? Facilitaria mais se você tivesse uma indústria, segmentos mais fortes aqui no país, né? Nos últimos anos houve, claramente, nas últimas décadas, houve uma mudança de eixo, né? A indústria ela foi para a Ásia, enfim, enfim, a gente ficou muito mais dependente de importação. Então, há essa discussão e é uma questão posta para, acredito eu, imagino com certeza, depois dessa pandemia, né? Obrigada, Jaquitas. A Mauri, Ione, você quer completar com alguma coisa? Você acha? Olha, as Jaquitas acho que já uma leitura, né, do ambiente externo, né, o que a gente pode observar como possíveis efeitos, né, dessa crise, eu acho que de fato, aqui olhando até como consumidor, né, uma valorização do que é local. Eu acho que nesse momento de quarentena, né, todo mundo tem passado a incentivar mais o comércio local, a venda local, o supermercado local. Acho que isso, né, tem sido bastante forte, de buscar essas empresas pequenas, apoiar o pequeno comércio, a pequena venda. Eu acho que isso traz, né, essa pandemia traz esse movimento interessante. Do lado do uso de funcionalidades digitais, eu acho que isso também a gente acabou antecipando de uma certa forma, né, mudando não só as relações de trabalho, né, todos nós aqui usando diariamente todas essas redes virtuais para nos comunicar, para reuniões, e acho que também houve está existindo um uso intensivo por parte do consumidor dos canais digitais. Não eram, né, 60% das operações no Brasil já eram feitas pelos canais digitais. Eu acho que esse momento vai fazer com que o consumidor, aquele que ainda não é familiarizado, acabe se tornando mais familiarizado. Seguramente depois dessa pandemia a gente vai ter um consumidor muito mais digital, de todas as faixas etárias. Acho que uma busca menor por serviços em agências bancárias, né? Acho que essa vai ser uma tendência também de pós-pandemia, e acho que uma retomada um pouco lenta da economia, né? O consumidor com mais cautela, como foi mencionado, com queda nas rendas, o consumidor ainda um pouco cauteloso em fazer compras, em gastar recursos, em tomar crédito. Eu acho que essa vai ser uma tendência dos próximos meses. Obrigada, Mauri. Eu queria aproveitar, tem uma amiga nossa aqui, a Neide Ayub, do Procon, está aqui com a gente. Eu vi a Neidinha vindo de carro, desde o caminho aqui com a gente. E a Neide fez um comentário, eu não estou encontrando aqui um comentário seu, não sei agora se foi uma pergunta, se foi um comentário. Eu acho que foi aqui, era a questão da ampliação do prazo do consignado. A ampliação do prazo para 84 meses é preocupante. O longo prazo provoca uma elevação no custo financeiro, bem significativa em uma operação de crédito. Eu acho que o Mauri já tinha comentado, né? E sim, é uma preocupação, né? Você alongar muito os empréstimos, eles acabam tendo um custo muito maior para o consumidor, para o cliente final. A Mauri, você traz isso para nós, por favor? Olha, o crédito vai ser importante para a retomada da economia, retomada do consumo. Agora, de toda forma, ele vai ter que ser sempre sopesado, né? Crédito concedido de uma forma responsável, avaliar a capacidade de pagamento e também deixar o consumidor que ele também faça as suas escolhas, né? São aqui, nós falamos no começo de
direitos e obrigações, né? Acho que os dois lados têm os seus direitos e obrigações, né? As instituições financeiras têm o dever de conceder crédito de uma forma responsável, e ao mesmo tempo o consumidor também é importante que tenha essa responsabilidade e também, né, ter a sua liberdade de escolha e avaliar se ele quer tomar o crédito ou não, desde que, claro, seja feito de uma forma transparente, clara, né, mencionando todas as condições e riscos envolvidos. Ô, Mauri, agora eu acho que a gente já está, né, caminhando para o finalzinho mesmo. Paula. Oi, Cris. A Ione quer falar sobre o consignado. Acho que ela podia falar e aí a gente pode caminhar para o encerramento. Isso. Na verdade, era isso mesmo. Era a questão assim, a gente fala da transparência, da escolha do consumidor. Eu queria que a Ione falasse um pouquinho isso mesmo, porque será que esse consumidor ele tem condição de escolher? Né? A gente sabe que existe uma assimetria de informação muito grande entre quem vende e quem compra o produto de banco. E eu queria que a Ione trouxesse um pouquinho isso. Será que esse consumidor ele está pronto, ele está preparado, ele tem instrução, ele tem instrumento, ele tem voz, ele entende o que é o consignado e quais são as consequências, por exemplo, desse alongamento de prazo? Você responde, Ione, por favor. Eu só vou pedir para ser um pouco breve, porque a gente já estourou o horário e nós precisamos encerrar. Vamos lá. Não, concordo. Eu acho que a questão do crédito consignado ela precisa ser olhada com muita atenção, sobretudo no caso dos beneficiários do INSS. A gente sabe que o consignado também atende a servidores públicos, mas nos dois casos a gente entende que há um abuso na oferta. Isso é um dos motivos que tem muitos aposentados aí em situação de vulnerabilidade extrema. O aumento da margem, nós fomos até questionados, vocês são contra a liberação de crédito? Não é, o IDEC não é contra a liberação do crédito consignado, ele precisa ser tomado com responsabilidade. E o que muitas instituições financeiras fazem é explorar as margens máximas que pode ser concedida, tanto na margem do desconto quanto no prazo, e renovando essas operações de forma sistemática, mantendo esse consumidor com uso permanente de crédito, muitas vezes sem nenhuma necessidade, ele simplesmente é induzido a fazer essas operações. Então, isso leva à necessidade de ter um olhar mais atento, mais responsabilidade na concessão desse crédito. E retomando um pouquinho sobre a questão de recessão, eu acho que, apesar das mudanças internacionais e locais que a gente vai viver, a população vulnerável em qualquer um desses esferas precisa ser olhada com mais atenção, porque são os mais afetados, seja pelo acesso restrito ao crédito ou crédito caro. Numa fala recente, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, ele fez um comentário que me tocou muito, me preocupou bastante, que é 65% das operações de crédito consignado são para pagar operações de outros créditos, como cheque especial e cartão de crédito. Então, isso me leva a crer que o próprio consumidor ele está financiando o sistema bancário, porque ele está tomando crédito, ele usa o cheque especial e o cartão de crédito porque ele não tem renda. E aí ele toma o crédito consignado para pagar esses créditos. Então, acho que precisa ter um olhar muito atento sobre a necessidade de rever essas operações. E cuidar da população vulnerável com medidas mais locais para viabilizar que a economia local gere mais demandas localmente e barateie o custo do crédito. Perfeito, Ione. Estou adorando ouvir vocês falarem. Acho que uma das questões que me chama muito a atenção é de que a gente tem expectativas do sistema bancário do que deveria ser o papel da política fiscal, né? Entendendo aí o sistema bancário como um sistema empresarial de mercado mesmo. Mas é um tema delicado, é um tema que pode garantir uma sobrevida dessas pessoas nesse período de crise, como também pode levar elas a uma ruína e uma dificuldade muito grande de recuperação. Então, um tema delicado, importante, relevante. Eu queria agradecer muito, muito, muito vocês pela participação, agradecer por terem aceitado o desafio de estar aqui conosco falando de um tema tão difícil,
Queria agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Hoje nós chegamos a quase 100 pessoas assistindo. Isso mostra a importância, né, do tema, o que é importante para todo mundo assistir e ouvir e poder participar de debates qualificados como esses. Então, queria agradecer a todo mundo. Se vocês quiserem fazer uma última fala para se despedir, por favor. Paula. Olá. Deixa eu pedir, então, quero agradecer, Cristina, obrigado, Paula, obrigado, Ione, pessoal, pela atenção, né, e pelo convite. Eu quero deixar o meu e-mail, que é o renato.jaquitas, com K, @estadão.com, para comunicação, enfim, que vocês precisarem, quiserem, eu estou à disposição. Eu vivo desse contato com as pessoas. Obrigado, um abraço. E eu quero agradecer também a Cristina, a Paula, a toda a comunidade da ESPM, aí do Paulo Cadete, ao Mauri, a Febraban, e lembrar que a gente precisa continuar nessa pauta, esse tema precisa ser discutido mais frequentemente e a gente precisa trabalhar por uma legislação que permita o equilíbrio nessas relações no momento que o consumidor se encontra numa situação de superendividamento. Obrigada a todos e uma boa noite. Meus contatos estão disponíveis, acessem, apoiem as iniciativas do IDEC, se associem ao IDEC. Muito obrigada, uma boa noite. Esse aqui é um espaço aberto, nós vamos poder voltar nesse tema. Um dos nossos grupos de pesquisa trabalha a vulnerabilidade do consumidor, então é um tema muito bem-vindo. Mauri, desculpa, te interrompi. Não, também quero agradecer Cristina, Paula e a comunidade da SPM, né, pelo convite que foi feito. Um prazer também bater papo com a Ione, com o Renato, que eu não conhecia. Quero me colocar à disposição, né, para outros debates, né, inclusive superendividamento, outros temas de consumo, e deixar também, né, nos deixar à disposição de todos vocês. Queria agradecer e boa noite a todos, né, e agradecer a atenção das 100 pessoas que nos ouviram. É um privilégio, né, bater um papo com vocês hoje. Muito bom, gente. Muito obrigada e boa noite a todos. Paula. Obrigada, boa noite.